Shalom, amados irmãos do remanescente dos Yaldin. É uma alegria enorme estar aqui para mais essa análise. Se a gente parar para pensar, em um grupo de pessoas completamente à margem da sociedade, sabe? Sem um Estado para proteger, sem força policial para garantir a ordem e, sem absolutamente nenhum sistema de seguridade social ou previdência. É o cenário perfeito para o caos, né? Historicamente, grupos sob essa pressão entram em colapso muito rápido. Exato. Eles racham por disputas internas ou são esmagados pela pobreza. Mas, e aqui está o foco da nossa imersão de hoje, o texto que a gente vai destrinchar agora, é literalmente o projeto arquitetônico que impediu que isso acontecesse com a congregação dos Yaldin. E é um texto fascinante. Muito. Nós vamos mergulhar fundo no capítulo 5 de Tinte Mossalef e, nossa, o que salta aos olhos não é uma teologia abstrata sobre os céus, sabe? É um modelo brutalmente prático de governança descentralizada. É um manual de sobrevivência mesmo. Com certeza. É um manual de resolução de conflitos e economia de crise, tudo muito ancorado na obediência e claro. E essa perspectiva prática da governança descentralizada é fundamental para entender o peso histórico desse documento. Porque não é só teoria, né? Não, de jeito nenhum. O texto não está ditando regras morais num vácuo. Ele está construindo uma microsociedade funcional dentro de um império que, frequentemente era muito hostil a eles. Total. Quando a gente retira a rede de segurança do Estado, a única coisa que impede o indivíduo de morrer de fome ou a comunidade de virar uma anarquia é o código de conduta interno. Então, cada instrução sobre respeito, sobre o repasse de recursos... Até a punição de líderes, né? Sim, até isso. Tudo tem uma função quase de engenharia estrutural para manter o grupo coeso. E eu diria que a primeira viga dessa estrutura, logo no comecinho do capítulo, é uma reprogramação completa de como essas pessoas enxergavam umas às outras. O texto abre estabelecendo que não se deve repreender asperamente um ancião, um shamesh, mas sim tratá-lo com a mesma reverência que se teria por um Abba. Um pai na fé, a imuná. Isso. E os mais jovens devem ser tratados como irmãos e aldim. As mulheres mais velhas como emot, mães, e as mais jovens como irmãs, com total pureza. E eu olho para isso e eu vejo uma tática de sobrevivência psicológica genial. Como assim? Imagina um ambiente corporativo moderno. Se você se junta a um clube ou a uma empresa, quando a situação financeira aperta, as pessoas simplesmente abandonam o barco. É frio. Mas se o sistema te condiciona a ver o homem ali do seu lado não como um colega, mas como seu próprio Abba ou irmão de sangue... O nível de atrito necessário para romper essa relação é infinitamente maior. Exatamente. É como se fosse uma grande mesa de jantar de família. A congregação não é um clube de membros, é uma rede de parentesco espiritual. Há uma reengenharia social acontecendo nesses 2 primeiros versículos que é brilhante. O conceito de família biológica no mundo antigo já era a principal, se não a única rede de segurança de um indivíduo. O que o texto de Tinte Mossalef faz é expandir o peso dessa lealdade para toda a congregação dos Yaldin. E isso muda radicalmente a resolução de conflitos. Faz muito sentido. Porque numa corporação, a pessoa erra, o RH dá uma advertência e tchau. Descartada. É puramente transacional. Mas na congregação, a instrução não diz que o shamesh é infalível ou que não pode ser corrigido. A questão é o método. O tom. Né? Isso, o tom. Confrontar um superior com hostilidade destrói a coesão do grupo. Essa abordagem familiar garante que a correção venha de um lugar de cuidado, de preservação do indivíduo, não de tentar aniquilar o outro. A dinâmica de poder se dissolve no senso de pertencimento. O objetivo é trazer a pessoa de volta para a mesa de jantar da família. Mas, claro, a gente não pode romantizar demais essa visão familiar, né? Porque família, ainda mais nesse contexto antigo, não significa ausência de regras ou, passar a mão na cabeça. Longe disso. As obrigações familiares antigas eram rigidamente estruturadas justamente porque a sobrevivência física dependia delas. E se a comunidade agora opera como uma macro-família, ela também herda a responsabilidade aterrorizante de gerir a escassez de recursos. E é exatamente aqui que a teoria esbarra na matemática fria da sobrevivência.
Porque o texto, ele sai rápido dessa introdução afetuosa e já entra no que parece ser o departamento de triagem financeira da congregação, a partir do versículo 3. As regras para as viúvas. Pois é, a criação do sistema de assistência, mas as regras de elegibilidade são de um rigor absoluto. O texto insiste repetidas vezes que o suporte só deve ir para as realmente viúvas. E para a mulher entrar nesse rol de apoio contínuo, a lista de exigências é enorme. Ela precisava estar na faixa dos 60 anos, né? Sim, 60 anos, ter um histórico impecável de boas obras, o Stov Mitzvot, e estar em um estado de devoção total, engajada em súplicas dia e noite, tanto na Mariv, a oração da tarde ou noite, quanto na Shakrit, a oração da manhã. Ela precisava ter lavado os pés dos Yaldim Kiddushim, hospedado estrangeiros. O nível de exigência reflete muito a escassez de capital deles. A comunidade não cobrava impostos estatais, ela dependia só de doações voluntárias. Então, adicionar alguém a essa lista de sustento vitalício era um compromisso financeiro gigantesco. Caramba, verdade. E a idade de 60 anos não era um número arbitrário, sabe? No mundo antigo, atingir essa idade significava que a mulher já não tinha viabilidade no mercado de casamentos, que era basicamente a única via de estabilidade econômica feminina na época. Faz sentido. E esse currículo todo que o texto exige de ter lavado os pés dos santos, consolado os aflitos, prova que o sistema funcionava à base de reciprocidade, né? Exato. Essa mulher dedicou décadas do vigor dela para sustentar o ecossistema da comunidade. Agora, no momento de fragilidade absoluta, a comunidade devolve o investimento. Só que o texto também cria uma barreira enorme contra quem tenta se aproveitar desse sistema. E eu confesso, a linguagem usada para quem tenta burlar essa ordem me deixou chocada. O versículo 8 declara de forma letal que se alguém não prover para os seus, e especialmente para os da sua própria baitz, sua própria casa... Essa pessoa negou a emuná. Sim, e é pior do que um infiel. Olha, olhando com os nossos olhos de hoje, chamar alguém de pior que um infiel só por não cuidar das finanças de um parente não soa, um pouco duro demais? Quase draconiano? Parece, né? Parece que a teologia está sendo usada como arma para forçar a responsabilidade civil. É uma leitura comum, mas a dura linguagem não é um exagero retórico. É a tradução moral de uma matemática implacável. Imagina o seguinte: se um indivíduo tem capacidade produtiva, mas decide empurrar o cuidado da sua mãe viúva para as costas da congregação... Ele está terceirizando o problema. Sim, e mais do que isso, ele não está apenas sendo financeiramente negligente, ele está cometendo um roubo sistêmico, porque o recurso que a congregação gastaria com a mãe desse homem, que já tem uma baiate estruturada para acolhê-la, é o mesmíssimo recurso que vai faltar para a viúva que está literalmente sozinha no mundo, sem ninguém. Nossa! A negligência de um membro resulta na inanição de outro. Exatamente. A dureza da regra protege o caixa da comunidade de parasitas morais. A teologia dos Yaldim argumenta que a piedade autêntica tem que ser validada na prática, na baiait, no cuidado durante a guarda do Shabat, na rotina doméstica. Porque não adianta levantar as mãos na congregação proclamando amor a Yal e a Yalcha se a omissão econômica da pessoa está drenando o prato de comida dos mais vulneráveis, né? É hipocrisia letal. O texto argumenta que até os pagãos cuidam dos seus idosos por instinto natural. Se a emuná que a pessoa professa não a leva a cumprir nem o que o senso comum dita, essa fé é uma fraude conceitual. E isso nos leva direto para o próximo choque cultural do texto. Porque se a regra exige que as viúvas com mais de 60 sejam amparadas, os versículos de 11 a 16 trazem uma recusa categórica em incluir as viúvas mais jovens nessa folha de pagamento. Uma recusa bem firme. Muito firme. E a justificativa não é só financeira. O texto entra num diagnóstico psicológico profundo sobre os efeitos colaterais de fornecer sustento garantido para quem ainda tem muito vigor. O perigo da ociosidade. Isso, o texto alerta que elas podem se tornar ociosas vagando de baite em baite e que esse tédio vira comportamento destrutivo rápido, fofoca, intromissão em assuntos alheios e, no fim das contas, rebelião contra o Mashiach. É de uma precisão comportamental impressionante.
A liderança percebeu que fornecer uma renda vitalícia para uma pessoa jovem, sem vincular isso a nenhuma responsabilidade produtiva, é receita para o desastre. Sabe do que eu lembrei lendo isso? Dessas discussões modernas sobre renda básica universal, ou até o fenômeno daqueles herdeiros que recebem fundos imensos aos 18 anos. Assim, os Trust Fund Kids. Exato. Quando você tira da pessoa a necessidade de lutar pela sobrevivência, mas não substitui isso por um propósito exigente, a mente procura problemas para resolver. E na falta de problemas reais, a pessoa cria conflitos interpessoais. A energia que deveria construir a comunidade vira fofoca que destrói ela por dentro. É uma ótima analogia. O ócio crônico desestabiliza a mente. Quando a energia vital não é canalizada para a construção de algo, ela inevitavelmente vaza para a desconstrução. Mas a gente tem que lembrar que o perigo ali no mundo antigo era muito mais existencial do que só um drama de herdeiro moderno. Como assim? Em uma comunidade minoritária, rumores internos poderiam facilmente escalar para acusações perante tribunais seculares. Podia fragmentar as poucas alianças do grupo. O texto até menciona que algumas já haviam se desviado seguindo o maligno. Nossa, o buraco era muito mais embaixo. A ociosidade era a porta pela qual a divisão entrava. Então, a instrução para que elas se casassem novamente, tivessem filhos, guiassem suas casas, não era uma operação punitiva. Era a reintegração daquela pessoa na engrenagem produtiva da sociedade. É um antídoto, uma âncora psicológica. Entendi. Então, até aqui, o texto organizou a defesa da comunidade pelas bases, né? O respeito mútuo, a filtragem rigorosa do bem-estar social para evitar a falência e o combate ao ócio para evitar o apodrecimento moral. Exato. As fundações estão seladas. E aí a carta foca na administração, quem controla isso tudo. Os versículos 17 a 20 mergulham nas regras para os líderes, os chamashim. E o padrão aqui traz uma tensão incrível. Primeiro, diz que os que presidem bem merecem dobrada honra, especialmente os que se esgotam no ensino da palavra e da Torá. O texto diz claramente que o trabalhador é digno da sua recompensa. Ser um shamash exigia dedicação extrema. Então a comunidade precisava sustentar esse líder. Pois é, esse conceito de dobrada honra tem peso de reverência pública, mas também de viabilidade financeira, certo? Com certeza. A congregação não pode esperar que um indivíduo dedique todo o seu tempo à resolução de crises e ao ensino profundo sem receber nada. Financiar a liderança é financiar a estabilidade do próprio grupo. Mas logo em seguida, o texto cria um sistema de justiça que, num primeiro momento, soa contraditório. O versículo 19 levanta um escudo altíssimo ao redor do Shamesh. Diz assim: não recebas acusação contra um ancião a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Nossa, é blindagem. E que blindagem! Sendo bem cínica aqui, isso parece uma política de silenciamento. É incrivelmente difícil conseguir 2 ou 3 pessoas dispostas a enfrentar o homem mais poderoso da congregação. Por que proteger os líderes a esse ponto, sabendo que isso poderia encobrir abusos? É uma ótima pergunta. E a resposta está na estrutura descentralizada deles. A autoridade de um shamesh repousava quase 100% sobre o seu capital moral. A reputação. Exato. Um líder político hoje tem as instituições para forçar a obediência, mesmo sendo falho. Mas no Zialdin, se a reputação do líder é destruída, a capacidade dele de mediar conflitos desaparece. E pensa bem, um líder toma decisões difíceis o tempo todo. Cortar o sustento de uma viúva, repreender uma família. Isso acumula ressentimentos. Se uma única acusação anônima fosse suficiente para iniciar um inquérito público, a liderança seria constantemente paralisada pelo medo de vingança. A exigência de testemunhas impede que o ressentimento pessoal vire um tribunal de inquisição. É para evitar boatos armados pelo adversário. Faz todo sentido. O escudo é fortíssimo. Mas e aqui é fascinante quando esse escudo falha. Quando a culpa é comprovada, a lâmina desce de uma forma absolutamente brutal. O versículo 20 diz que, para os que pecam, a repreensão deve ocorrer diante de todos, para instilar temor nos outros. Fim da política de encobrimento. Total. Tolerância zero para fofocas, mas também tolerância zero para pecados ocultos.
Não existe imunidade diplomática no reino de Yahvé. O texto até evoca a presença de Al-Shamashia e dos Malajim celestiais para jurar que as regras devem ser aplicadas sem nenhum favoritismo. Essa balança é engenharia estrutural operando de novo. Tolerar uma acusação sem provas destrói a coragem do líder. Mas tolerar um pecado comprovado de um líder destrói a confiança da comunidade inteira. Claro. Imagina descobrir que o cara que decide quem recebe os recursos das viúvas está envolvido em corrupção. A fundação ética ruiria se isso fosse varrido para baixo do tapete. A repreensão pública severa funciona como uma catarse. Prova para o membro mais humilde que as regras de Al se aplicam com a mesma força ou até mais a quem está no topo. O que nos leva a uma consequência muito óbvia no versículo 22. Não imponhas as mãos subitamente sobre ninguém. Tipo, se o processo de derrubar um líder corrupto é tão doloroso e traumático, a defesa mais inteligente é ser quase paranoico na hora de colocar alguém no poder, né? Com certeza. O funil precisa ser apertado na entrada para a bomba não explodir lá dentro. A pressa é o grande inimigo da integridade. O texto alerta para não ser cúmplice dos pecados alheios. E quando uma comunidade está crescendo, rola uma pressão para multiplicar o chamachim. Tinteus Aleph coloca um freio de mão nisso. Testar a consistência, a gestão da baite, a estabilidade emocional de um candidato, isso leva tempo. O caráter humano demora para se manifestar. É o investimento mais barato para evitar um escândalo no futuro. Mas aí, no meio de todo esse tratado hiperintenso sobre tribunais, corrupção e liderança, o versículo 23 solta uma coisa que parece muito aleatória. A receita médica. Sim. O texto aconselha a não beber apenas água, maim, mas a usar um pouco de vinho por causa de enfermidades estomacais frequentes. Eu fiquei olhando para esse tentando entender como a gente pulou do julgamento cósmico de líderes para uma recomendação sobre dor de barriga. Parece deslocado para nós, né? A gente é treinado a dividir o espiritual do biológico. Hoje em dia tem gente que acha que um homem muito espiritual não adoece, que se adoecer é falta de fé. Mas a teologia do Zialdin abraça a fisicalidade da vida de um jeito visceral. Porque na época a água devia ser horrível. Exato. A água potável era frequentemente um vetor letal de patógenos. E carregar o peso psicológico de liderar essa comunidade esgotava o corpo. Não adianta ter um líder de altíssima envergadura moral se ele está fisicamente colapsando com disenteria crônica. Nossa, verdade. Se a biologia falha, o discernimento falha junto. O conselho reflete um pragmatismo holístico. O álcool no vinho tinha propriedades antissépticas quando misturado à água. A santidade não exige o martírio da saúde. Cuidar do corpo, da máquina física que Ial projetou, é tão vital quanto manter a doutrina pura. Que visão incrível! E essa fusão entre o prático e o eterno chega no clímax nos versículos 24 e 25, o fechamento do capítulo. O texto faz uma observação super fria sobre como o tempo inevitavelmente revela a verdade. Diz que os pecados de alguns homens correm na frente deles direto para o mishpat, o julgamento. Mas os pecados de outros só rastejam para fora das sombras muito tempo depois. E a mesma regra se aplica ao bem. Sim, os Tov Mitzvot, as boas obras. Algumas a gente vê na hora, outras ficam enterradas no anonimato, mas não podem se esconder para sempre. Esses versículos são a âncora filosófica de tudo. Se o sistema dependesse só da capacidade humana de investigar cada viúva, policiar cada shamesh... A congregação ia implodir de tanta desconfiança, né? Revelador implacável sobre a justiça de A permite que a comunidade respire, opere com paciência. O líder não precisa se desesperar se não consegue provar de imediato a hipocrisia de alguém. A latência do pecado vai trair o falso caráter uma hora ou outra. E o contrário é muito libertador também. A pessoa que lava os pés dos santos em silêncio, que gerencia a baite com o sacrifício e é ignorada, ela não precisa fazer marketing de si mesma. O sistema de contabilidade do Criador garante que nada verdadeiro escapa do mishpat. É o julgamento infalível do tempo. Para a gente amarrar tudo que cobrimos hoje, mergulhamos num capítulo que provou ser uma tese magistral de governança, vimos a congregação usando os laços de família, tipo Abba e Emot, para criar resiliência, analisamos a inteligência matemática das viúvas, que exigia reciprocidade e não tolerava parasitas, Exploramos o abismo do ócio
e como o trabalho produtivo defendia a comunidade contra a fragmentação fofoqueira. E, claro, dissecamos o equilíbrio aterrorizante entre blindar os líderes com testemunhas e destruí-los publicamente se corrompidos. Tudo isso sem esquecer a saúde biológica no meio do caos. O que fica muito claro é que a verdadeira imuná não flutua nas nuvens. Ela arrasta os pés no pó da terra, ela limpa a casa, cobra recibos limpos, exige coragem para confrontar líderes e demanda paciência. E para quem está acompanhando nossa análise, eu deixo uma provocação final. A partir desses últimos versos, a carta segura que não importa quanta energia a gente gaste mantendo uma fachada, o tempo é o solvente de todas as máscaras. Todos os pecados e todos os tovu mitzvot silenciosos têm uma data de validade no escuro antes que o mishpat os traga para a luz. Então, sabendo que o absoluto anonimato é uma ilusão cósmica, como essa certeza de que a verdade inevitavelmente vai vazar para a superfície muda o peso daquela decisão que está sendo tomada hoje, agora, quando a gente acha que ninguém está olhando? A resposta para isso fica a cargo da reflexão de cada um. Fiquem firmes e até a nossa próxima imersão. Continuemos, a cada dia, buscando e priorizando as coisas que vêm do alto. Shalom.